Imagina isso. Sexta-feira à noite no Brasil. A cidade viva, som alto, gente rindo com um copo na mão e celular na outra, gravando, postando, validando. Stories bombando, corpos expostos, relacionamentos começando e terminando, no mesmo fim de semana. E no meio disso tudo alguém solta: Deus quer que eu seja feliz. Agora para e pensa comigo. Se Jesus aparece hoje no meio dessa cena, ele seria seguido ou cancelado? Não responde rápido não, pensa de verdade. Porque o mesmo povo que diz Deus é amor é o primeiro a se incomodar quando esse amor corrige. O Brasil não está sem Deus. Isso é uma mentira. O Brasil está cheio de gente que fala de Deus, posta versículos, coloca fé na Bíblia, mas vive como se Deus fosse apenas um detalhe opcional. Quer Deus no milagre, mas não quer Deus no comportamento. Quer Deus no problema, mas não quer Deus no dia a dia. E talvez, só talvez, o problema não seja que o Brasil esqueceu Cristo. O problema é que o Brasil não quer o Cristo verdadeiro. Agora volta um pouco no tempo. Não precisa ir muito longe. Uma época onde o Brasil ainda tinha muitos problemas, mas tinha algo que hoje virou raridade: limite. Família não era perfeita, mas tinha uma estrutura. Pai não era o melhor amigo do filho, mas ele era a referência de pessoa. A mãe não competia com a filha, era um exemplo. Casamento não era descartável, não era enquanto estiver bom. Era compromisso. Você não via gente se orgulhando de traição, não via exposição como padrão, não via destruição emocional sendo tratada como entretenimento. A Bíblia não era só decoração, ela era direção. A sociedade não era perfeita, mas existia algo poderoso: temor. As pessoas pensavam duas vezes antes de fazer algo errado. Hoje fazem, postam e ainda querem aplausos. Hoje em dia, se você fala que quer viver o certo, o povo reage como se você tivesse falado que não usa o Wi-Fi. Antes o errado se escondia, hoje o errado ganha seguidores. Antes o certo era respeitado, e hoje o certo é zoado. E é aí que você começa a entender. Não foi do nada que tudo isso mudou. Essa mudança não aconteceu de uma vez. Ela foi lenta, quase imperceptível, mas muito eficaz. Primeiro, tiraram Deus do centro das decisões. Depois, tiraram Deus da educação. E depois disso, tiraram Deus da família. E quando Deus sai, o vazio não fica vazio. Ele é preenchido. E hoje o que está ocupando esse espaço? Prazer imediato, ego inflado, aparência acima de caráter, dinheiro acima de propósito, validação acima de verdade. A geração atual não quer verdade. Ela quer se sentir bem. Não quer correção, mas quer aceitação. Não quer mudança, mas quer aprovação de todos. Isso já estava escrito: porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, segundo Timóteo 4:3. E esse tempo chegou. Bem-vindo. A pessoa abre um vídeo, se sente confrontada e fecha. Troca por outro que massageia o seu ego. A verdade perdeu espaço porque ela dói, mas o problema é que o que não dói agora, destrói depois. Vamos ser sinceros aqui. O Brasil não odeia qualquer tipo de Jesus. Na verdade, ama um certo tipo. O Jesus good vibes. O Jesus que não confronta. O Jesus que aceita tudo. O Jesus que nunca diz não. Isso aí viraliza. Agora o Cristo da Bíblia, que diz negue a si mesmo, que chama o pecado de pecado, que exige transformação, que fala de santidade, esse incomoda muito, porque ele não negocia com ninguém. O problema nunca foi falta de amor. O problema é o excesso e o apego ao erro. As pessoas não querem abandonar o pecado, então preferem adaptar Deus, criar uma versão confortável, uma versão que não exige nada. Mas deixa eu te falar algo direto. Um Cristo que não te confronta não é o Cristo verdadeiro. Seguir Jesus de verdade custa abrir mão, custa dizer não, custa ir contra a maioria. E a geração atual foi treinada para fugir de qualquer desconforto. Se não for o prazer imediato, já perde o interesse. Agora olha o cenário atual: relacionamentos rasos, fidelidade opcional, compromisso virou peso. O corpo virou ferramenta de validação e exposição virou moeda social. E quem tenta viver diferente é zoado, é criticado, é chamado de careta. Hoje em dia, a disciplina virou opressão e o descontrole virou liberdade. Mas vamos olhar o resultado disso com honestidade. Pessoas emocionalmente destruídas, ansiedade em níveis absurdos, solidão disfarçada de independência, falta de propósito real. Porque o prazer nunca foi feito para sustentar uma vida inteira. Ele é momentâneo e ainda por cima custa muito caro. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14:12. O problema não é sentir o prazer, o problema é viver para isso. Porque quando o prazer vira prioridade na sua vida, Deus vira opção. E quando Deus vira opção, a vida perde direção. Agora vem a parte que muita gente não gosta, mas precisa ouvir. O problema não é o governo, não é a sociedade e não é o sistema. O problema começa no indivíduo, começa na escolha diária de ignorar Deus. As pessoas querem bênção, mas não querem a obediência. Querem o resultado que elas buscam, mas sem nenhuma mudança, sem fazer nada de diferente. Querem Deus do desespero, nos momentos mais difíceis da vida dela. Mas quando estão nos seus melhores dias, sem precisar de nada, ignoram Ele como se fosse rotina. Isso não funciona. Deus não é o acessório, não é emergência, não é o plano B de ninguém.
Ele é o caminho verdadeiro. E ele tem que ser a base e o principal em tudo da sua vida. Sem ele, a gente pode até parecer uma boa pessoa por fora, mas por dentro a gente se sente vazio, perdido e sem direção pra tudo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, de verdade, sem personagem, sem máscara. Você está vivendo para agradar a Deus ou para agradar o mundo? Porque os dois não dá. Uma hora você escolhe, mesmo que não perceba, e essa escolha cobra caro. Mas aqui vem uma boa notícia, ainda dá tempo. Cristo não veio para te condenar, veio para te transformar, para te tirar desse ciclo vazio, para te dar direção na sua vida. Mas isso exige uma decisão, a decisão de segui-lo. E se esse vídeo te confrontou, ou te fez pensar, ou até mesmo te incomodou um pouco, então ele cumpriu o propósito dele. Peço que deixe o seu like e se inscreva no canal, porque aqui a verdade não é adaptada, ela é dita. Eu sou o Kivo e a gente se vê no próximo vídeo.